gente tem falado sobre vários assuntos relacionados ao Banco Master, mas, sem dúvida alguma, a questão sobre a qual para a maior expectativa nesse momento é sobre a delação do Daniel Vorcaro, né? Vejam vocês que ele está preso há um bom tempo, preso mesmo, desde o dia 4 de março desse ano, ou seja, aproximadamente aí há uns 3 meses. E assim que ele foi preso, a gente viveu aquele período em que cada dia se descobria uma nova coisa sobre ele. Algumas eu acho que nem deveriam ter se tornado públicas, os diálogos dele sobre Peleleca, coisas pessoais, já falei aqui sobre isso no programa, mas muitas coisas interessantes para a República, diálogos dele com o Alexandre no dia que foi preso, vendo se o Alexandre tinha conseguido parar a prisão dele, muitos assuntos relevantes. E ninguém falava de outro assunto que não fosse como uma delação de Daniel Vorcaro poderia derrubar a República e muita gente poderosa em Brasília. Passado esse período de euforia, e com ela 3 meses desde a prisão do Vorcaro, lembrando que o Vorcaro havia sido preso originalmente lá em 2025, em novembro. Aí ele foi solto pelo Toffoli, passou aquele período de tornozeleira eletrônica e voltou a ser preso depois. Então, passado esse período onde falaram agora vai a delação do Vorcaro, muita gente me perguntou, e tem me perguntado, Paulo, e essa delação vai sair ou não vai sair? E essa é a pergunta que eu vou buscar explicar nesse bloco do programa. E para isso, eu quero reagir a 2 vídeos, então eu vou dar as informações que eu tenho a partir das minhas próprias apurações. E com isso eu tenho a certeza de que essa questão vai ficar talvez um pouco mais clara para vocês aqui no programa. Gabriel, coloca o primeiro vídeo e para as pessoas não se desacostumarem, o primeiro vídeo vai ser da Malu Gaspar. Fazer uma conta de chegada da impressão. Ele pegou, o que vocês sabem? Vocês sabem... voltar dele. Fazer uma conta de chegada da impressão. Ele pegou, o que vocês sabem? Vocês sabem do Ciro, sabem do Flávio, sabem disso aqui? Então eu vou contar. Inclusive eu contei também na semana passada sobre um novo contrato do Alexandre de Moraes, em que ele diz que havia esse contrato, que o contrato não foi assinado, o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, do escritório, e que esse, foi por uma outra empresa, esse contrato começou a ser feito no momento em que a Márcia começou a enfrentar crises, e que ele fez um novo contrato de 50 milhões de reais, que seria pago por uma outra empresa do sistema, do ecossistema Vorcaro, e que teria a ver com o fato de que, ele queria tanto vender o banco, tanto que a tese não era furada, né, porque tem essa suspeita que ele não ia vender nada, que ele ia fugir. E que tanto que essa tese não era furada, que ele fez esse novo contrato que acabou não sendo assinado. Porque... Não se confundam aqui, tá? A gente está falando de um segundo contrato. Existia um primeiro contrato do Master com a Viviane Barros de Moraes, que nunca teve prestação de serviços, de 129 milhões de reais, mas não satisfeito, até porque o Master, no final das contas, entrou em intervenção, e aquele negócio, se você para de pagar o arrego do tráfico, você sabe o que acontece. Então, ele pegou uma outra empresa do ecossistema dele e fez um outro contrato sem prestação de serviço de 50 milhões de reais, totalizando aí, nos 2 contratos, 180 milhões de reais. Então a gente sempre ficou falando que o Alexandre de Moraes recebeu pelo menos 130 milhões de reais de propina. Hoje a gente sabe que, ou pelo menos um contrato de 130 milhões de reais de propina, hoje a gente sabe que talvez esse número seja 180. Outra forma de você ver isso é que, na verdade, 50 milhões era justamente o que faltava pagar. Então você não pode combinar uma coisa com o Alexandre de Moraes e não cumprir. Ele pode fazer isso com você, ele faz isso o tempo inteiro, mas se você fizer isso com ele, dá ruim. Então, ele fez um outro contrato de 50 milhões de reais com a mulher do Alexandre, que acabou nunca sendo assinado. Que ele fez essa versão, não é porque ele quis, é porque ele soube que foi apreendido esse material numa das operações que foram feitas sobre o banco, nos celulares dele e tal. Então ele fica tentando encontrar o ponto em que ele vai chegar junto, é conta de chegada da PF e da PGR, sabe? E isso não dá, porque ele não sabe o que eles têm, né? Ele pode até ter acesso ao próprio celular e tal, mas nessa altura as coisas já foram evoluindo, você já teve a operação sobre o Daniel Monteiro, que é um personagem central no sistema de pagamentos que o Vorcaro montou. Então é uma tarefa completamente impossível, que só se justifica por isso que você está falando, pelo fato de que ele certamente está esperando que alguém venha socorrê-lo, né? Uma pessoa que está presa do jeito que ele ficou preso, que tem o pai preso, que tem o primo preso, todos os bens bloqueados, mesmo ele tendo bens fora, tá difícil para ele movimentar. Quanto mais ele demora para movimentar, maior a chance dele ser roubado, como a gente já falou aqui. Então nada justifica, a não ser a expectativa de socorro. E isso a gente sabe que tem um calendário paralelo rolando, que é, por exemplo... Reparem, expectativa de socorro. Um criminoso está esperando que alguém o socorra. Quem?
o calendário que vai discutir a prisão preventiva do Henrique Vocário, que é o pai dele, e vamos lembrar, não está preso por outra coisa, senão montar uma milícia de pessoas que estariam perseguindo adversários ou quem quer que seja que não agradasse a eles. O Vocário encomendou ali que se quebrasse o dente de um jornalista. E ser o cara do caixa, ou seja, tinha subordinação a esse pai dele de uma coisa gravíssima, de máfia. Quando ele precisou esconder o dinheiro, logo depois da operação, ele mandou 2 bilhões de reais para a empresa do pai. Então não é uma pessoa que está, coitada, sendo vitimada, mais uma vez, né? Eu acho que é muito curioso que, diante de tudo isso, o Daniel Vocário ainda esteja na PF. É bom que ele tenha um prazo, porque senão fica muito confortável. Não, gente, então eu apresentei essa versão, vocês não gostaram, eu vou fazer outra. E assim vai indo, vai né? Vai não contento e vai ganhando tempo. É assim que rodam essas negociações intermináveis, né? E acho que nesse caso, o interesse em delatar, ele tem que ser explícito, ele tem que ficar, você tem interesse em delatar, então você tem que contar além, é simplesmente isso. E o curioso também, Camila, só para dar um bastidor, que eu acho que o Valdo também tem, assim que essa proposta foi apresentada, advogados, pessoas próximas do Vocário diziam, olha, não, agora vai, porque ele reformulou, ele ampliou, ele aprofundou. Tá falando da segunda proposta que é essa que tá na mesa agora. E eu ouvi isso, ele virou a chave. Bom, pelo que a gente está ouvindo de retorno, nem tanto assim, né? A chave não virou do jeito que ele está achando que ele fez, assim, novamente subestimando os investigadores e, acredito eu, pensando num socorro. Só para fechar essa coisa do Henrique Vocário que eu deixei incompleta, deixei solta a ideia, tá em discussão se a prisão preventiva dele vai ser confirmada ou não. O ministro Gilmar Mendes, que já andou falando que quer ver se houve alguma coisa, algum abuso praticado contra o pobre do Henrique Vocário, ele vai decidir se ele vai ser contra ou a favor dessa prisão e aí a votação continua. Esse pode ser um sinal que o Daniel Vocário está esperando, assim como lá atrás, né? Já houve esses outros momentos de confirmação de prisão, que ele fica ali esperando, aí ele vê que não vai, ele avança um pouquinho mais na delação. Mas eu acho que isso tem que ter limite mesmo. Fez bem o ministro André Mendonça de colocar um prazo, porque senão nós vamos ficar assim, né? Delator premium. Ele tem acesso VIP, área VIP, fica lá falando, enrolando todo mundo, aí não dá, né? Tá certo? Essa resposta é bonitinha. Delator premium. Ele tem acesso VIP, área VIP, fica lá. Essa é bonitinha. Não sei quem é, mas bonitinha. E quando você ouve o comentário da Malu, aqui a coisa já começa a fazer sentido. Porque até agora o Vocário não entregou nem nessa segunda proposta de delação quase nada que a Polícia Federal já não soubesse. E o que ele entregou que a PF não sabia, ele disse que não tinha crime, né? Ou seja, ele está, segundo a Malu Gaspar, enrolando. E enrolando por quê? Ora, ela diz que ele está esperando um socorro externo. Ela fala isso repetidas vezes, e é interessante como a imprensa fala isso assim, sem o menor pudor. Porque quem viria salvar o Daniel Vocário? O Chapolin Colorado? Não contavam com a minha astúcia? Não. Quem será que viria salvar o criminoso Daniel Vocário? Bom, a própria Globo News falou sobre isso. A Andréa Sadi falou sobre isso. E antes de eu falar com vocês, eu vou botar vocês para assistir um pouquinho mais de Globo News. Mas calma que vai passar. O Vocário está apostando no tempo. O Vocário está apostando que o sistema vai salvá-lo. Ele fez investimentos em ativos importantes. Mais uma dizendo que está esperando socorro. Ela já começa a dar pistas. Socorro de quem? Socorro do sistema. Do sistema, dos poderes, e acha que ainda vai ter o retorno disso. Mas você fala, não é possível, com o avanço dessas negociações. Ora, se ele está contando com o tempo, ele está contando com um outro momento, um outro ambiente da política. O que seria isso? Um pós-eleição. E aí passaria mais um tempo na prisão e ele acha que pode ter uma acomodação no pós-eleição por parte desse sistema. Que você fala assim, ninguém sabe o que vai acontecer na eleição. É verdade, não sabemos. Mas vamos supor que o presidente Lula ele seja reeleito. Você tem um Congresso que vai ficar ainda mais forte, pelo que as pesquisas estão dando, para direito, o grupo do Centrão. São os grupos onde o Vocário atuava com mais... Sem cerimônia, Lins, vou botar assim. O horário não permite. Acho que o Vocário atuava mais nos grupos da esquerda, não? O Centrão também. Mais intimidade. Então, apostaria nessas conexões. Aí você fala assim, mas isso aí é um terreno louco. Bom, mas até aqui, o que mais que a gente pode imaginar de uma pessoa que está presa, que já sabe o próprio celular é uma delação premiada, e está na segunda negociação e ainda assim, na visão de investigadores, não avança. Então, que esse seria o cenário agora, desde sempre, na verdade, mas que agora está ficando ainda mais claro para investigadores que estão envolvidos com essa apuração. Então... O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Esse comentário bate parcialmente com as informações que eu tenho apurado. Eu não tenho as mesmas fontes da Sadi e da Malu Gaspar, mas a gente tem os nossos contatinhos, né? A gente sempre tem. De fato, Daniel Vocário está fazendo uma conta de chegada e segurando a delação, e evitando entregar aquele que
todo mundo sabe que está metido até o fim, que é o Alexandre de Moraes. E a razão dele é muito objetiva. As pessoas, o sistema a qual a Andréa Sadi se refere, as pessoas a qual a Malu Gaspar se refere, de quem o Vorcaro está esperando um socorro, são ninguém mais, ninguém menos que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que têm mandado, segundo a minha apuração, recados pesados para Vorcaro para segurar as pontas e aguentar firme, porque essa crise, segundo eles, vai passar. É exatamente por isso que o Vorcaro não está entregando quem que ele tem que entregar. É por isso que a tão esperada delação, que pode derrubar a República, não passou até agora de informações desencontradas. E aí você entra em um impasse, porque ao mesmo tempo em que isso acontece, e o Vorcaro entregue migalhas à Polícia Federal, o André Mendonça não é idiota e não vai aceitar uma delação que não tenha o Alexandre, que é o principal e mais poderoso beneficiário desse esquema. Não existe delação premiada de Daniel Vorcaro sem explicar a relação com a Viviane de Moraes, sem explicar os encontros com o Alexandre de Moraes. Não existe. Não existe como explicar a intervenção do Alexandre de Moraes junto ao Banco Central, junto ao BRB. É impossível. Vorcaro sabe disso, André Mendonça sabe disso. Nesse meio tempo, então, o que o Vorcaro faz? Ele vai tentando o mínimo para ficar numa prisão um pouco mais confortável. Já se ferrou, uma vez que foi... Dizem que está numa prisão agora bastante desconfortável. Está na expectativa de voltar a ter uma condição mais confortável e ganhar tempo. É esse o recado de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para Vorcaro. Então ele vai entregando pedaços da delação para ver se agrada o André Mendonça e a Polícia Federal, que ficam numa posição cada vez mais frágil, sobre a qual eu vou falar. Ontem, por exemplo, o Igor Gadelha publicou no Metrópolis que a nova delação do Vorcaro mudou e já cita, por exemplo, Antônio Rueda, o presidente da União Brasil. Cita também, finalmente, aqueles que nós já falamos aqui no programa que estão metidos com o Vorcaro até o fim, e eu tenho detalhes dessa história. Estamos falando do PT da Bahia. Ele começa a falar do PT da Bahia. Nós já falamos aqui no programa, o PT da Bahia é onde o escândalo do Master nasceu. Quem ele também já aceitou jogar mais na fogueira para ver se não precisa entregar o Alexandre foi o Ciro Nogueira. O Estadão também trouxe uma reportagem sobre a nova delação e nela o Vorcaro mudou a versão apresentada pela primeira vez. Antes ele dizia que o Ciro Nogueira era um amigo e que bancou viagens e festas para ele por conta da amizade, sem esperar absolutamente nada em troca. Agora, porém, já estaria dizendo, segundo os jornais, segundo o Estadão, que se tratava mesmo de propina para a defesa dos seus interesses. A emenda Master do Ciro Nogueira. Mas, Paulo, isso aí não é prova de que se o Vorcaro entregar tudo, ele vai continuar preso e eventualmente vai delatar o Alexandre? De fato, à primeira vista, talvez haja até quem pense que esse impasse prejudica o Vorcaro, porque o cara tá lá preso, em péssimas condições, e com o passar do tempo, a situação, o desespero vai aumentando, e a situação faria com que ele decidisse falar, como ele estaria fazendo agora com o Rueda, com o Ciro e com o PT da Bahia.